um rapaz de 27 anos dando uma aula para o Congresso Nacional Brasileiro. É isso mesmo. Você já ouviu falar do Felca? Bem, ele se chama Felipe Bressanin Pereira, tem 27 anos e é um dos maiores nomes do YouTube brasileiro. Ele tem milhões de inscritos. O Felca, do qual eu também sou inscrito no canal dele, ele é conhecido por causa do seu humor, sarcasmo, autocrítica, abordando temas do cotidiano com leveza e reverência. Bem, na última semana, o Felca publicou um vídeo de quase 50 minutos, intitulado Adultização, e que viralizou ao denunciar a exploração e a sexualização precoce de crianças e adolescentes no Brasil nas redes sociais. O vídeo teve milhões de visualizações em poucos dias. E mais, desencadeou uma série de ações concretas, como bloqueio de perfis investigados por essa exploração de crianças, adolescentes e jovens. E também chamou a atenção de autoridades e mostrou o quanto o nosso Congresso Nacional é imaturo, o quanto os nossos parlamentares já não se preocupam mais com leis, eles se preocupam com lacres, eles se preocupam com likes. Esse é o Congresso brasileiro e o Felca mostrou isso no seu vídeo. A adultização, ela ocorre quando crianças, adolescentes e jovens são empurrados para comportamentos, linguagens e aparências que pertencem ao universo adulto. Eles se tornam aparentes adultos muito antes da hora. É como se eles pulassem as fases essenciais da infância, da adolescência, da juventude, para vestir uma fantasia de maturidade que não condiz com a idade que eles têm. Já ouviu falar de The King of the Power of de não sei o quê? Pois é isso. Isso acontece quando a sociedade, é o caso da sociedade brasileira, a mídia e principalmente as redes sociais, começam a impor padrões de beleza, sexualidade, consumo, postura, que deveriam chegar na vida adulta apenas. Nós temos no Brasil crianças que são influencers, coaches, empreendedores. O problema é que por trás desse aparente amadurecimento, há, na verdade, uma adolescência, uma infância interrompida, uma adolescência distorcida. Bem, nas redes sociais, essa adultização ganha uma velocidade máxima. Filtros mudam o rosto, as roupas, poses sexualizadas acabam engajando, coreografias sensuais, músicas pervertidas, até discursos maduros viram tendência. E crianças passam a reproduzir isso para ganhar cada vez mais curtidas e seguidores. Pode ver. Quanto mais curta a roupa, mais curtidas ela tem. Portanto, a criança ou adolescente vai cada vez mais encurtando aquela roupa para ter mais curtidas. Pior do que isso é ter a conivência dos pais. Conivência que pode ser por ação ou por omissão. Normalmente é por omissão, os pais preocupados com a sua própria vida não estão nem aí para o que acontece com a criança e com o adolescente nas redes sociais. Bem, pior do que isso é só aquela conivência por ação. Os pais que estimulam aquelas postagens porque podem ganhar dinheiro com aquelas curtidas, com aquela monetização. O problema é que essas curtidas que parecem inofensivas, elas podem esconder olhares perigosos, alimentar a objetificação e abrir portas para riscos reais, como o aliciamento ou abuso. A criança, ela não tem consciência total do que está mostrando, do que está provocando, mas os adultos que assistem sabem muito bem o que eles estão vendo. E aí é que mora o perigo. O Felca mostrou o perigo disso nas redes sociais, uma rede de pedófilos entrando nesses perfis de crianças e adolescentes e trocando materiais criminosos. Bem,
Eu me chamo Flávio Martins, eu sou professor de Direito há quase 30 anos e nesse vídeo eu vou comentar alguns aspectos jurídicos de tudo aquilo que foi dito pelo Felca naquele importante vídeo dele. Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito claro. Os pais, eles não têm apenas o dever de amar os seus filhos, eles têm o dever de proteção dos seus filhos. O artigo 22 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que os pais têm a obrigação de sustento, guarda e educação dos seus filhos. Isso inclui protegê-los de qualquer situação que coloque em risco a sua integridade física, psicológica e moral. Na prática, significa que cabe aos pais orientar, supervisionar, impedir que essas crianças, adolescentes e jovens sejam expostos a conteúdos, ambientes e pessoas que possam prejudicar o seu desenvolvimento. Quando falamos em redes sociais e adultização, essa responsabilidade fica ainda mais evidente. Deixar uma criança se expor de forma sexualizada ou perigosa online é sim uma forma de negligência. E essa negligência tem consequência. O ECA prevê sanções para os pais que descumprem os seus deveres, os deveres previstos na lei. Essas consequências vão desde uma advertência a uma obrigação de participar de programas de orientação e, o mais grave, podem perder o poder familiar. Podem perder o poder familiar sobre seus filhos. Em casos mais graves, como Felca mostrou, essa omissão configura até crime. Levando a um processo criminal, ou seja, esse argumento, mas eu não sabia o que o meu filho estava postando, isso não é desculpa. A lei entende que os pais têm responsabilidade sobre os seus filhos e isso se aplica no mundo digital. O Felca mostrou alguns casos de mães que ajudavam a criar o conteúdo sexualizado dos seus filhos menores. Bem, o artigo 218b do Código Penal tipifica o crime de corrupção de menores como induzir, atrair ou facilitar a participação de menor de 14 anos em prática sexual ou comportamento libidinoso. E o que a gente vê nesses vídeos é exatamente esse comportamento libidinoso, não é? Nessas situações, os pais podem ser processados criminalmente e até perder a guarda, pois a justiça interpreta que expor o seu filho dessa forma coloca em risco a sua dignidade sexual e a sua integridade moral. Em resumo, no ambiente digital, um menor pode levar os responsáveis para o banco dos réus, qualquer ato que sexualize essa criança adolescente. E além disso, outro crime previsto também lá no artigo 218 do Código Penal, que é a corrupção de menores, pune quem pratica com menor de 18 anos ato de libidinagem ou induz a essa conduta. Ainda que não haja uma relação sexual em si, a lei considera crime qualquer ato de indução ou facilitação do comportamento sexual que comprometa a formação do menor. Isso aconteceu naquele vídeo do Felca, que ele mostrou, não é, que um youtuber estava lá filmando uma espécie de um reality show com menores, em que havia atos libidinosos entre os menores, entre os adolescentes. Isso é crime daquele que induziu aquela conduta. Então, portanto, meus amigos, veja, significa que pais responsáveis e quem produziu aquele material, eles estimulam, eles permitem que essas crianças apareçam em poses, danças, com textos de conotação sexual nas redes sociais, podem sim responder criminalmente. E além disso, temos um crime por trás disso: a pedofilia. Um crime muito grave, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O termo pedofilia não aparece literalmente no ECA, mas os atos que a sociedade costuma chamar assim são tipificados como crimes gravíssimos e relacionados à exploração sexual infantil. Por exemplo, o artigo 241b, ele pune com reclusão de 1 a 4 anos e multa quem adquirir, possuir ou armazenar fotos,
vídeos ou qualquer registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Ali, amigos, no vídeo do Felca, ele mostrou grupos que se organizam para trocar essas imagens, essas postagens. Isso é crime previsto no ECA, pena de até 4 anos. A pena é ainda mais severa, de 3 a 6 anos de reclusão, para quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir ou vender esse material. Então, veja, ter esse material nas mãos já é crime. Transmitir esse material para outras pessoas é um crime ainda maior. Ou seja, a pessoa que participa desses crimes, desses grupos online para compartilhar contexto sexual de menores, como apontado no vídeo do Felca, está cometendo esse crime previsto no ECA, com até 6 anos de cadeia. As redes sociais não podem continuar tratando a exploração sexualizada de crianças e adolescentes como se fosse apenas um, entre aspas, conteúdo de usuário. Plataformas que lucram com a atenção do público também têm o dever jurídico e moral de impedir essa sexualização infantil, bloqueando imediatamente essas postagens, vídeos e perfis que promovam esse tipo de material e excluir as contas dos pedófilos. Isso exige não só filtros automáticos mais eficientes, mas também pessoas, equipes de moderação especializadas, capazes de agir com rapidez para proteger menores e evitar que essas imagens circulem, mesmo sob o disfarce de tendência ou dança inocente. As redes sociais têm que colocar a mão no bolso. Não basta um robozinho que controla o conteúdo das redes sociais, tem que ter pessoas nessa moderação. Além disso, é essencial que essas empresas monitorem, desarticulem com rigor esses grupos de pedofilia que se formam nas plataformas. Esses espaços virtuais não são meros fóruns, são redes de criminosos, são redes de crime organizado contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Ora, as redes sociais têm dinheiro e tecnologia suficientes para detectar esses padrões de comportamento, palavras-chave, arquivos suspeitos. O Felca, de 27 anos, mostrou isso no seu vídeo, ora bolas. O que falta muitas vezes é vontade dessas empresas de gastar recursos dessa maneira. Lembre-se de uma frase: um serviço que parece gratuito, na verdade o produto é você. O produto é você, eles querem que você fique preso nas redes sociais. Em um ambiente digital que se tornou terreno fértil para esses predadores, não agir é cumplicidade. Bem, o STF está julgando a responsabilidade civil das plataformas naquela lei do Marco Civil da Internet. O julgamento ainda não terminou. E o Supremo só está decidindo isso porque o Congresso Nacional se omitiu. O Congresso se omitiu. Bem, entre os projetos em debate nos últimos meses no Congresso Nacional, o mais importante é o PL 2630 de 2020, conhecido como o PL das fake news. A proposta tinha sido aprovada no Senado Federal, mas não foi votada na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados não quis votar. Deveria transformar o Marco Civil da Internet, estabelecendo a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Esse projeto de lei que a Câmara dos Deputados não quis votar previa que as redes sociais adotassem relatórios de transparência, identificassem contas automatizadas e crimes como, por exemplo, a pedofilia, discursos de ódio, para que essas pessoas respondessem por seus conteúdos ilícitos, mesmo sem ordem judicial. Ou seja, a lei obrigava os provedores de internet, os donos das redes sociais, de se responsabilizarem pelo conteúdo. A promessa era dar mais poder às plataformas para agir, punir, mas a proposta acabou sendo arquivada no ano passado, em 2024. Sabe por quê? Porque deputados começaram a lacrar. Deputados começaram a falar que essa lei restringia a liberdade de expressão e que, portanto, tudo pode nas redes sociais. É como eu disse no começo do vídeo, os parlamentares hoje estão preocupados em lacrar, eles estão preocupados com like, eles estão preocupados com lei.
Então nós temos sim no Brasil um judiciário que acaba agindo com ativismo. É verdade, ele está errado. Mas também nós temos um Congresso Nacional que é omisso. Esse assunto era para ter sido legislado no ano passado e não foi. E isso foi escancarado na cara dos deputados brasileiros pelo Felca. Ano que vem é ano de eleição. Então, portanto, que nós possamos escolher adequadamente os nossos deputados federais, viu? Para que eles não tenham toda semana aula de jovens de 27 anos. E parabéns, Felca. Continue fazendo o seu trabalho na internet. Muita gente está aprendendo contigo. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.